E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2019 que fala sobre calorimetria, e a questão diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Temos a tabela ali com algumas informações e aí a questão pergunta: qual foi a temperatura da água? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Bom, vamos por partes que essa questão ela tem vários detalhezinhos. Vamos começar entendendo o problema inicial, né? O que a questão me deu? Eu tenho ali uma porção, né, de castanha. Vamos supor que isso aqui seja a porçãozinha ali. E essa porção, como a questão fala, né, é uma porção equivalente aí a uma massa de 2,5 gramas. Vai ser colocado fogo, a gente vai queimar então essa castanha, e aí queimando ela, usando ela como combustível, ela vai liberar uma quantidade então de calor. Calor é energia, né? Essa quantidade de calor que vai ser liberada vai ser utilizada para aquecer um recipiente com água, aquecer a água dentro de um recipiente. E aí a questão me dá essa massa de água, né? Vamos anotar aqui. Então a gente tem uma quantidade de água aqui. Essa massa de água que vai ser aquecida, ela tem o valor de 350 gramas e uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Fechou? Então são essas as informações que a gente tem conforme o texto, né? Além disso, a gente tem o calor específico que a questão me deu, que já me dá a ideia de que eu vou ter que usar a quantidade de calor sensível aí. A questão me dá ali uma informação de porcentagem, né, de aproveitamento, e nós temos a tabela. Na tabela, o que é a informação mais útil para a gente? Que a cada massa de 10 gramas de castanha de caju, a gente tem um valor energético, ou seja, uma energia liberada de 70 quilocalorias. E aí agora a gente vai trabalhar com esses números aí para resolver. A primeira coisa que a gente tem que entender então é qual é a relação dessa tabela com o experimento que foi feito. Olha só, a professora ela utilizou uma massa de 2,5 gramas de caju, queimou e essa massa liberou energia, né, na forma de calor. E a gente tem ali através da tabela a informação de que uma massa de 10 gramas de castanha de caju liberaria uma energia equivalente a 70 quilocalorias. Então a gente poderia montar uma regra de 3, né? Se uma massa de 10 gramas libera 70 quilocalorias, uma massa de 2,5 gramas liberaria X. O aluno poderia chamar isso aqui de X, fazer uma regra de 3, multiplicar cruzado como normalmente, mas aqui um jeito mais rápido da gente fazer isso é usar a proporção. A quantidade de energia ela é proporcional à massa. Então, se eu estou tendo menos massa daqui para cá, obviamente eu vou ter menos energia. Eu só preciso ver a proporção disso. 10 dividido por 4 equivale a 2,5. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho 1/4 da massa, né? 1/4 daquela massa da tabela. Consequentemente, eu vou ter 1/4 da energia. Então, como a massa de 10 gramas vai ser dividida por 4, né? A professora vai usar somente 1/4 da massa de 10 gramas. Então, a gente vai ter somente 1/4 da energia de 10 gramas. Então, resumindo, o que o aluno faria aqui para ele descobrir essa energia era só pegar a energia dos 10 gramas, 70 quilocalorias, e dividir por 4. Porque tu só tem 1/4 da massa, então só 1/4 da energia. Fazendo então essa divisão, tu vai encontrar que para a massa de 2,5 gramas de castanha de caju, tu consegue ter uma energia
equivalente a 17,5 quilocalorias, certo? Já vou dividir isso aqui, ó, para a gente poder organizar, que tem mais coisa aí para a gente dar uma analisada, tá? Deixar organizadinho, tudo bonitinho aí, para não confundir. Uma outra coisa que acontece aqui é que a questão me comenta que somente 50% da energia da queima da castanha de caju que foi aproveitada. Isso aqui que a gente acabou de encontrar seria o equivalente a 100% dessa massa, né? Essa massa de 2,5 gramas me dá 100% de energia, equivalente a 17,5 quilocalorias. Mas a questão me comenta que somente 50% foi realmente absorvido pela água, né? A eficiência foi de somente 50%. Tu poderia montar uma regra de 3 dizendo que 17,5 equivale a 100%, x equivale a 50 e calcular. Ou também, de novo, usar a proporção. Vamos lembrar que 50% é a metade de 100%, né? A gente tem que dividir por 2 aí para fazer essa relação. Logo, basta, para eu descobrir esse 50%, basta eu pegar a energia total e dividir por 2. 17,5 dividido por 2 vai me dar o equivalente a 8,75 quilocalorias. E isso é a energia realmente útil, realmente aproveitada no aquecimento dessa água. Tem mais coisa aí, senhor? Tem mais alguns detalhezinhos, mas a gente já está mais perto do fim do que do início. Olha só, a gente tem que cuidar que a quantidade de energia então que a gente encontrou, ela é 8,75, só que ela está em quilocaloria. E a constante que a gente está trabalhando está em caloria. Eu não posso usar uma unidade em quilocaloria e uma outra unidade em caloria. Eu tenho que deixar, né, uma certa coerência. E para fazer a transformação de quilocaloria para caloria, basta eu multiplicar por 1000, que é a relação do prefixo quilo, né? Então, multiplicando esse número por 1000, esse número de energia, então, vai acabar ficando 8.750 calorias. E aí sim, esse é o valorzinho que eu vou usar. Só para a gente recapitular aqui, esse valor 8.750 calorias é o que de fato a água absorveu, baseado em toda a construção da questão, né? Toda a construção que tu acompanha até aqui, o útil absorvido pela água foi esse valor. O que eu vou fazer agora? Vamos lembrar que, deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui de novo, para ficar organizadinho, né? Não ficar nada bagunçado aqui pra gente. Vamos lembrar que a quantidade de calor associada à variação de temperatura é a quantidade de calor sensível, que é o famoso Q macete, né? Que é a formulazinha ali que a gente tem para trabalhar. E é justamente isso que a gente vai usar, até pela constante que a questão me deu, já meio que dava na cara, né? Só que o que a gente tem aqui, ó? A quantidade de calor que nós temos é uma quantidade de calor total absorvida de 8.750 calorias. A massa que eu quero esquentar é uma massa de água, que a gente já tinha coletado ali de 350 gramas. O calor específico vale 1 e a variação de temperatura é ΔT. Vou deixar assim, apesar de a gente saber que a temperatura inicial é 20, eu vou deixar assim para não ficar muito embolado. Esse 350 vai passar dividido, então tu vai ficar com 8.750 dividido por 350 igual a ΔT, até porque aquele 1 não vai fazer muita diferença. Dá para cortar os zeros. E aí tu vê ali que 875 dividido por 35 dá redondinho o número 25 graus Celsius. E aí olha só, o cara não tá muito preparado, o cara tá na ânsia de dar uma resposta ali para a questão. O que ele vai fazer? Ele vai correndo lá nas alternativas marcar a resposta que diz que é a alternativa A, né, 25 graus Celsius. Só que isso é a variação. Não esquece, tu não pode esquecer de jeito nenhum que a variação de temperatura ela é o valor final menos o valor inicial. E a questão está te pedindo o valor final da temperatura. Então tu vai botar aqui, ó, a variação é 25, a final eu não tenho e a inicial é 20. Então de 20 ele variou mais 25,
Aí agora é fácil, né? 25 mais 20 igual a T. E aí agora sim, né? 25 mais 20 dá 45. 45 graus Celsius é a minha temperatura final para essa situaçãozinha aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido. Olhando ali as alternativas, nós vamos direto para a resposta da alternativa C, que é a respostinha aí que a gente estava procurando. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!